Excelentíssimo senhor presidente desta comissão, deputado Arthur Maia, excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama, excelentíssimo senhor vice-presidente, senador Magno Malta, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares presentes nessa sessão, manifestando o meu respeito a vossas excelências. Nessa oportunidade, acho importante trazer a minha trajetória dentro das Forças Armadas. Sou tenente-coronel do Exército, tenho 27 anos de serviço e atuei em várias unidades operacionais. Fui observador militar nas Nações Unidas no Chipre e também fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado-Maior no Exército Americano. Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da Ajudança de Ordens da Presidência da República. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha a minha remuneração. Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. As atribuições da ajudança de ordens estavam descritas no artigo 8º desse referido decreto. Abro aspas. A ajudança de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens, e encaminhá-los aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete da Presidência da República. Fecho aspas. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a realização das seguintes tarefas: execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presentes e auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente, almoços, viagens, finanças pessoais, etc. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição, caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, ministros do Executivo, Legislativo e Judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. Na mesma linha, nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. Neste momento, com devido respeito a vossas excelências, passo a esclarecer os motivos da postura que adotarei ao longo dessa sessão. Como é de conhecimento de vossas excelências, é importante destacar que sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos 8 investigações criminais, sendo elas a suposta participação e incitação dos atos de 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas, fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Esclareço essa questão para que vossas excelências compreendam que as investigações que recaem sobre minha pessoa vão além do escopo dos atos que envolvem os tristes episódios de 8 de janeiro. Por esse motivo, inclusive,
Diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio, em relação a questionamentos que possam me incriminar, ou seja, justamente aqueles que estão correlacionados às investigações criminais. A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Por outro lado, e sendo algo que não representa a minha opinião pessoal, mas sim a convicção de um órgão de Estado sobre a prisão preventiva a qual estou submetido, tomei conhecimento que a Procuradoria-Geral da República se manifestou da seguinte maneira, diz a PGR, nas folhas 3827 e 3828 da petição 10405, abro aspas, por fim, salienta-se que finalidades que já se entendiam vedadas passaram a contar com disposição expressa, por se considerar que a segregação cautelar não pode ser determinada como antecipação de cumprimento de pena, como decorrência imediata da investigação, deflagração de ação penal. Artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, de que resulta proibida a chamada prisão para averiguação. Fecho aspas. Ou seja, a PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me é imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Por todo o exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu informo que, como havíamos combinado, de 1 hora de tempo de inscrição, depois de iniciar a sessão, estão encerradas as inscrições. Tem 23 oradores, membros da comissão inscritos e 3 oradores não membros inscritos. Eu queria propor aqui, numa conversa que tive com a nossa relatora, para ver se isso faria consenso. Nós combinamos, coronel, é importante que o senhor tenha conhecimento disso, na fala dos senhores deputados, é uma inquirição. Então, o deputado pergunta e o depoente responde no tempo do deputado, que tem 10 minutos. E o deputado é dono do tempo, ele pode interromper na hora que ele se julgar satisfeito com a resposta de Vossa Senhoria. Mas eu queria aqui, estava discutindo com a relatora, propor que, em caso de o depoente ficar permanentemente calado, que a gente reduzisse esse tempo, em vez de 10 minutos, para 5 minutos. Haveria acordância de todos? Não. Para 7 minutos? Eu concordo, senhor presidente. 7 minutos. Eu acho que 7 minutos é razoável. Se não vai ter inquirição. Questão de ordem, deputado Éder Mauro. Concordo. Não haveria acordo para isso? Não. Segurança jurídica, deputada Jandira Fegali. A gente começa... Então, tudo bem. Então, mantemos os 10 minutos conforme foi combinado. Com a palavra, inicialmente, a nobre relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senadoras, senadores, deputadas, deputados, vice-presidente, senhor Mauro
senhor Mauro Cid. O primeiro preceito da ética militar é cultuar a verdade, a lealdade, a probidade, a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal. E, portanto, todos nós nesta comissão esperamos sinceramente, muito embora Vossa Excelência Vossa Senhoria tenha feito já a exposição em cima dessa medida cautelar assegurada ao senhor do silêncio, mas que nos outros pontos, na verdade, que não o incriminem, esperamos, na verdade, que o senhor possa agir nesta comissão dentro do que alguns, na verdade, gostam de falar das 4 linhas desse preceito da ética militar, que é exatamente cultuar a verdade. O senhor Mauro Cid, sempre esteve, e aí o senhor colocou agora há pouco na sua exposição inicial, entre os melhores de sua turma, provavelmente um futuro general, exemplo do seu pai, que é um general, aliás, muito respeitado na carreira militar. Depois de tudo que foi encontrado no seu celular, com trocas de mensagens de cunho golpista, que, como já foi colocado pelo presidente, foi a razão inicial da sua convocação a esta comissão, revelam claramente que, no mínimo, o senhor, na verdade, agiu com omissão. E aí eu já faço o recorte, quando da sua fala agora inicial, o senhor se refere a uma de suas funções como transmissor de recados. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência de indícios de sua participação em esquema de falsificação de carteiras de vacinação, de inserção de dados falsos, com claro abuso das prerrogativas militares. E aí, por esta razão, o Brasil inteiro sabe, o senhor hoje encontra-se preso. A investigação da Polícia Federal, levada a efeito na petição 10.405 do STF, apontou o seguinte: na data de 19 de dezembro de 2022, a Polícia Federal encaminhou o relatório de análise parcial número 049 do ano passado, de 2022, em que evidenciou a possível prática de atos ilícitos realizados pelo então chefe da Ajudância de Ordem do Presidente da República, Mauro Cid, pelo também ex-integrante da Ajudância de Ordem, Sargento Luiz Marcos dos Reis, pelo médico Farley Vinícius Alcântara, pelo militar Eduardo Crespo Alves e pelo advogado e ex-militar Ailton Gonçalves Moraes Barros, todos no objetivo de inserir dados falsos de doses de vacina contra a Covid-19 em nome de Gabriela Santiago Cid, esposa de Mauro Cid, no sistema do Ministério da Saúde, o Conect SUS, além da confecção de cartões de vacinação físicos contendo dados falsos sobre doses de vacina, também em nome de Gabriela Santiago Cid. E eu inicio, então, da seguinte forma, tenente coronel, a sua família saiu do Brasil no dia 21 de dezembro de 2022, 4 dias antes da tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Essa data do dia 21 também foi um dia estratégico, porque nós verificamos na agenda do então presidente Bolsonaro uma agenda muito intensa, com a presença, inclusive, do ministro da Defesa, do então ministro da Defesa, do subchefe de assuntos estratégicos e vários outros. O senhor antecipou a saída da sua família do país 9 dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família, no sistema Conect SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Em respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecerei em silêncio.